Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos da TV. Nós temos mais informações sobre aquele babado do Kaan Urgandulu. A série Entre Eu e o Mundo está rendendo algumas críticas para a Demet e os Demir. O Can Yaman e a sua suposta nova namorada Francesca também estão lá na TV. Mas antes da gente começar, eu quero passar algumas outras informações de outros atores que saíram no jornal. Hoje no jornal nós temos a atriz Giuseppe, que é a esposa do Baruch Arducci. Ela completou 38 anos, assim como a Nesrin completou 40 anos. A Nesrin comemorou o aniversário dela na Grécia e ela quebrou muitos pratos por lá. Gente, ela fez 40 anos, mas vamos combinar que a pele dela está ótima, né? 40 com cara de 30. Ok, happy birthday to you. Próximo. Aqui nós temos a atriz Ezra Bilgic, que recentemente era uma das milhares de mulheres que estavam sendo apontadas por estarem em um relacionamento com o ator Kaan Yildirim. Essa notícia aqui diz que ela é atriz, mas que ela está estudando muito ainda porque ela também quer se tornar advogada. Ok, colega. Próximo. Tem alguma fã da série Utkar's Kardashian por aí? Essa notícia diz que as gravações da próxima temporada irão iniciar no mês de setembro. A atriz Armila Ada atribui o sucesso da série ao entrosamento de toda a equipe. Ok, colega. Por aqui tá todo mundo se perguntando, será que essa amizade do Ibrahim e da Birgê irá evoluir para um namoro? Olha só, aqui é uma conversa entre os colunistas deste jornal e cada um dá a sua respectiva opinião sobre a amizade deles. Dois jornalistas acreditam que essa amizade irá sim evoluir para um futuro namoro. Um não acredita que eles irão se tornar namorados. Amigos são amigos, segundo ele. Já o Onur, ele acredita que os dois são realmente bons amigos porque ele encontrou os dois lá naquele evento que teve em Bodrum, da Festa da Prada. E ele disse que eles são amigos mesmos, mas que tudo é possível. Um deles falam aqui que eles são bons amigos. E ele faz um questionamento. Qual que é a principal base de um relacionamento? Não é a amizade? Então, por que não? Pois é, os dois são solteiros, né, gente? Alô, fãs da Emanete. Vocês lembram daqueles rumores da atriz e modelo georgiana chamada Nana? Pois é, gente, essa notícia aqui está confirmando que ela está oficialmente nas gravações de Emanete, terceira temporada. Eles dizem que quem irá substituir a Salam será ela mesma. Pois é, antes eram só rumores. Eles afirmam com todas as palavras. Vamos aguardar. Eles falam que ela não tem experiência, mas na verdade ela é atriz, né? Tá escrito lá no Instagram dela, não sei. Aproveitando que nós estamos falando da Salam, notícias circulam aqui na Turquia de que a próxima série dela não será nenhuma das que a gente já falou. Será a Chandaki Kız. Ainda não é oficial, mas essa notícia indica que ela entrará na terceira temporada. Ainda não sabemos, vamos aguardar. Agora nós vamos falar dos assuntos lá do babado do Kaan na TV. Eu contei pra vocês no outro vídeo todo o babado, o escândalo amoroso que ele está envolvido. Ele estava em um relacionamento com a namorada do ex-amigo dele. No vídeo eu falei que era um amigo pessoal. Hoje no programa, gente, eles atualizaram várias coisas pra gente. Eles falaram que o Kaan não era somente um amigo pessoal do ex-namorado dela. Eles eram melhores amigos. Gente, choveu críticas pro Kaan hoje lá na TV. Eles falaram que isso é muito antiético o que ele fez e o que a menina também fez. Uma apresentadora disse que ela soube deste relacionamento há um mês atrás. Só que a conta não está fechando, porque há um mês atrás os dois ainda estavam juntos. E o apresentador, gente, ele disse que houve até uma briga entre o Kaan e o ex-amigo dele. Essa briga aconteceu na cidade Muğla Akyaka. Depois que o ex-melhor amigo soube que os dois estavam tendo um namorico, eles saíram, ó, na porrada. Gente, criticaram muito o Kaan, falaram que é antiético, falaram que o que não falta nesse mundo é mulher. Como que ele vai ficar com a namorada do melhor amigo até então? E eles falaram assim, será que ele não tem medo de apresentar um novo melhor amigo pra esta moça? Gente, porque se aconteceu com eles, pode acontecer com outros amigos também, né? E aí todo mundo já começou a falar. Chuvas
de julgamentos ali no relacionamento. E eles falaram assim, ele não se posiciona, ele não confirma. Ficar quieto também é uma resposta, eles falaram. E que em meio a toda essa turbulência, ele deveria se pronunciar, se posicionar. Também falaram do outro relacionamento dele, que eles estavam há 8 anos, que eles iriam se casar em 2017, só que depois este casamento foi cancelado. Na verdade, eles disseram que os rumores de casamento começaram lá em 2016. Eles se casariam em 2017, mas acabou cancelado. Falaram também da Panar, de que as pessoas acreditavam que eles estavam em um relacionamento, mas a Panar sempre negou que isso tenha acontecido e que o que tem entre eles é somente amizade. E agora ele me aparece com esta nova namoradinha. Eles falaram bastante coisas e inclusive disseram que acha que isso pode até prejudicar ele na carreira dele. Eu acho que não, ele trabalha super bem, né? Mas enfim, eu tô aqui, ó, só de olho, porque eu quero ver o que ele vai falar e se é que ele vai falar alguma coisa, né, gente? Gente, eu vou confessar pra vocês que eu adoro esses babados, essas fofocas. Eu falo o quê? Sobre o Janyaman e a Francesca, eles disseram que é difícil acompanhar a vida amorosa do Janyaman. Gente, coitado do Janyaman. Nem tá falando nada, nem tá aparecendo com ninguém. Depois da Dileta, ninguém mais soube de nada sobre ele. Como que eles falam uma coisa dessa? Que não dá pra acompanhar a vida do homem? Mas, gente, a vida de muitos aqui, ó, tá muito mais movimentada que a do Janyaman. Nessa questão aí amorosa. Mas, enfim, ele tá quietinho, né, gente? Depois que ele foi lá com o Viola Come Maré, sumiu. O que tá acontecendo? Será que tá desmotivado? Será que ele anda treinando? Nunca mais apareceu pra gente. Ah, mas vocês viram também que ele está quase atingindo a marca de 10 milhões de seguidores lá no Instagram? Daqui a pouco ele chega lá, hein? Agora nós vamos falar da Demet Özdemir. Chuvas de críticas por causa da série Entre Eu e o Mundo. Tudo isso é por causa do trailer. Na conversa entre os apresentadores, uma apresentadora falou: se o trailer é desse jeito, imagina como que é a série. Logo agora que a Demet Özdemir está prestes a se casar, a Disney solta esse trailer dessa nova série dela. Como que ela pôde fazer uma série dessa? Como que os Hancock irá enxergar essa situação? Gente, vou falar pra vocês, viu? Não é fácil a vida do cidadão turco. Tudo isso é por causa da cena na banheira lá com o Burak. Uma apresentadora disse que, mesmo que em alguns scripts tem alguns tipos de cenas quentes, ela acredita que os atores tenham um poder de tentar negociar aquele script e dizer: não, essa cena aqui na banheira com o Burak eu me recuso porque eu estou prestes a me casar. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, né? Já este apresentador aqui falou: a gente tá falando de uma grande empresa, Disney, uma empresa americana. Você realmente acredita que os atores conseguem negociar algum tipo de coisa? Óbvio que não. E aí ele disse: é tudo profissional. Aí ela falou: não, eu acho que eles se beijam de verdade, eu acho que acontece tudo de verdade. Ele falou assim: lógico que não, embora que a gente não consiga ver que eles não estão pelados lá naquela banheira, é óbvio que eles estão com biquíni, com pijama. Eu falei: meu Deus, pijama? Ou com lingerie cor da pele. A gente não consegue ver, mas eles não estão pelados na série. Eles sim estão com roupa íntima. E aí o apresentador até falou: o Hancock nesse momento deve estar rindo assistindo a gente. Porque é óbvio que tudo o que acontece ali na série não é de verdade. No final, gente, depois de muitas críticas desta apresentadora aqui para a Demet Özdemir, que está prestes a se casar, eles concluíram que o Hancock, ele é do meio artístico, ele entende como que essas coisas funcionam e eles acreditam que não afete tanto assim o Hancock, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Mesmo que afete, eu não acho que a Demet Özdemir tem personalidade pra aceitar e dizer amém pra tudo o que o marido disser, não. Gente, sinceramente, eu não acho que ela aparenta ter esta característica, sabe? Eles até comentaram sobre a possibilidade do Hancock começar a acompanhar ela no set depois que eles se casarem. E também impor regras para que ela aceite novos papéis, novos trabalhos. Gente, eu vou falar pra vocês. A concorrência no mundo artístico não é como na época lá de 20 anos atrás, que tinha poucos atores e que era mais difícil você conseguir destaque. Hoje em dia tem muita gente por aí. Se você começa a colocar muito empecilho, você perde o trabalho. Não tem esse negócio de ficar escolhendo muito, não. Hoje em dia já não tá mais desse jeito, gente. Se ele começar a fazer isso de fato, a Demet não vai mais trabalhar, né? Porque hoje em dia já não é mais assim, não.
posso escolher muito não. Gente, eles falaram tanta coisa. Se eu fosse contar tudo o que eles disseram sobre a Demet, eu ia ficar aqui até amanhã. Então me contem nos comentários o que vocês acham. Se vocês realmente acreditam que o Sankoh irá interferir no trabalho dela. Se os futuros trabalhos dela irá mudar. Deixem a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. E vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um beijo e tchau!